falar um pouco sobre essa questão. Ela é de extrema importância porque, como já foi colocado aqui pelos pastores que falaram anteriormente, fica muito complexo nós acreditarmos que toda autoridade, de fato, usar essa expressão, fica difícil nós acreditarmos que toda essa autoridade ela veio da parte de Deus. Nós temos algumas pessoas que levam esse texto de Romanos 13 ao pé da letra, acreditando que, de fato, toda autoridade ela é proveniente de Deus, que nós devemos orar por essas autoridades. Nós vamos encontrar vários problemas éticos com tudo isso. Um dos casos mais recentes que nós tivemos, já foi citado aqui, no caso de Hitler, que foi um líder político da Alemanha, da antiga Alemanha. Hitler foi alguém que, com seu discurso fundamentalista, com seu discurso radical, ele trouxe para si muitas pessoas da igreja da Alemanha. Muitos alemães se posicionaram, a favor do discurso de Hitler, dos posicionamentos de Hitler, e nós sabemos que, graças a Deus, nem todos se posicionaram desta maneira. Nós temos na época de Hitler, Bonhoeffer, que se posicionou ao contrário. E ele cria toda uma ética por cima disso, denunciando todos os abusos, denunciando todos os pecados, denunciando todos os erros que Hitler estava cometendo com seus discursos. Bom, se nós formos olhar ao longo da história, nós temos diversos momentos na história bíblica de pessoas que se posicionaram contra as autoridades. Pare para pensar. Se a autoridade ela é proveniente de Deus, eu não posso ir contra essa autoridade, porque não faz sentido. Se ela é proveniente de Deus, como eu vou ir contra algo que Deus colocou lá? Então nós temos, por exemplo, o exemplo de Êxodo, capítulo 1, quando as parteiras foram honradas e abençoadas por Deus por justamente se posicionarem contra a atitude de Faraó, que todos os meninos deveriam ser mortos. Nós temos, por exemplo, lá no livro de Josué, Raabe se posicionando contra e preservando a vida daqueles que estavam sendo enviados por Josué para espiar a terra de Jericó. Nós temos, por exemplo, lá em Daniel, nós temos o exemplo de Daniel capítulo 6, Daniel capítulo de número 3, quando os jovens foram contra aquele sistema, quando Daniel se posicionou contra ao sistema que existia naquela época, na terra dos caldeus, na terra da Babilônia. Nós temos, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Pedro, o próprio Pedro vai dizer que entre obedecer a Deus e aos homens, ele ficou na posição de obedecer a Deus. Então não faz sentido nós olharmos para um texto como esse e levar ao pé da letra, acreditando que de fato foi Deus que constituiu aquele governo, aquela pessoa. Não faz sentido, porque em muitos momentos nós devemos sim nos posicionar como uma voz profética, em denunciar, em apontar, em fazer aquilo que João Batista fez, se posicionando contra Herodes, e lhe custou a própria vida. Nós temos outros exemplos dos apóstolos que se posicionaram contra ao governo da sua época e pagaram com as suas vidas. E por que eles se posicionaram contra algo que era de Deus? Na verdade, não era de Deus. Eles se posicionaram contra algo que estava, pelo contrário, totalmente fora da vontade de Deus.